Entre uma cimeira da NATO e um Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro aceitou dar uma entrevista à RTP, aqui em Bruxelas. Sr. Primeiro-Ministro, antes de passar a outros assuntos, a urgência internacional. A meta da NATO está definida, vai haver mais gastos em defesa. Foi a pressão americana que obrigou isso ou é de facto uma exigência face a um perigo real? Bom, antes de mais, muito boa noite. É um gosto estar aqui e partilhar, desde logo, essa primeira grande nota que saiu da realização desta Cimeira da NATO. Nós teremos um reforço do investimento em segurança e defesa nos próximos anos e creio que isto é uma conjugação, para não fugir à questão, desses dois fatores. Por um lado, da necessidade do interesse estratégico da Europa em poder ter um pilar europeu de defesa, em poder ter capacidade operacional e também capacidade industrial de produção de armamento, enfim, de tudo aquilo que gravita à volta da indústria de defesa, para ter mais autonomia, para ter mais capacidade de, nos momentos de maior tensão e nos momentos de dissuasão, porque é para isso que servem as capacidades, não é propriamente a indústria da guerra, como muitos às vezes a apelidam, é a indústria da paz, é a indústria daqueles que precisam de estar habilitados, capacitados, para poderem impor aos inimigos, àqueles que nos ameaçam, uma demonstração que os possa inibir de tomar uma decisão que ofenda os nossos princípios de vida, a nossa democracia e, eventualmente, mesmo o nosso território. Em segundo lugar, é verdade que nesta relação, nomeadamente nesta relação de aliança transatlântica entre a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, nos últimos anos tem havido alguma disparidade de investimento que é preciso corrigir. Não é um objetivo novo. Já em 2014, no seio da NATO, se assumiu esse objetivo. Não foi cumprido e nós precisamos de ser consequentes com este espírito de solidariedade e união de uma aliança. Mas tudo parece ter sido feito, a coreografia toda, para não melindrar o presidente Trump, que ameaçou mesmo a Espanha com represálias comerciais por não cumprir os 5%. Isto é aceitável? Assim, o que nós temos de verificar é se esta decisão é a melhor decisão para os nossos países, para a nossa Europa, para o interesse dos nossos cidadãos. Nós temos hoje as nossas democracias sob grave ameaça. Ameaça, desde logo, com guerras à porta da Europa, desde logo com tudo aquilo que hoje às vezes não se vê. Há uma guerra diária que está a ameaçar-nos, a ameaçar as nossas democracias e que se passa, por exemplo, no ciberespaço. Há uma guerra de capacidades que não são apenas a de haver uma agressão ou uma invasão. Há espaço marítimo para defender, há espaço aéreo para defender. Há, portanto, um conjunto de valores por um lado e de circunstâncias factuais por outro que cabe aos responsáveis políticos medir e decidir. E a Europa, se há coisa que tem dito ao longo dos últimos tempos, sobretudo depois da invasão, da agressão da Rússia à Ucrânia, é que tem de ter a sua própria capacidade para, juntamente com os seus aliados, não só os Estados Unidos e o Canadá, mas outros, como a Austrália, como a Nova Zelândia, como o Japão, como a Coreia do Sul, enfim, todos os países que têm uma comunhão de princípios e valores connosco, nós temos de estar capacitados para poder ser agentes ativos daquilo que é uma política de segurança e defesa e, repito, de dissuasão das agressões. O Sr. Primeiro-Ministro hoje falou que vai chegar aos 2% para este ano. Como é que chega a esse valor em defesa sem um orçamento retificativo? Nós conseguimos comportar um aumento de investimento nesta área com base quer na execução orçamental que já levamos, quer com as disponibilidades que estão neste momento na esfera de responsabilidade do Ministério das Finanças. Nós vamos precisar de investir numa primeira fase, para além daquilo que já fizemos, que é uma valorização dos recursos humanos, que é contabilizada também. Nós temos hoje mais capacidade de atratividade para recrutar e reter ativos nos vários ramos das Forças Armadas. Nós precisamos também de pessoas operacionais e isso era um processo que vinha a decrescer em termos de capacidade, quer de atração, quer de retenção. Mas como é que chega lá? E depois em compra de equipamentos e em investimento em infraestruturas. Nós vamos, portanto, fazer aquilo que já está programado na Lei de Programação Militar. Nós vamos olhar para os 3 ramos das Forças Armadas e vamos reforçar o Exército. Vou-lhe dar um exemplo. Nós precisamos de modernizar as viaturas Pandur. Nós podemos fazer isso, inclusivamente, olhando para as capacidades
da nossa indústria e para as capacidades de manutenção que temos em Portugal. Deixa-me Isto tem outro efeito que é alavancar a nossa economia. Nós podemos olhar para os navios de patrulha oceânica e, naturalmente, com esse investimento, estarmos mais habilitados a defender o nosso património marítimo, a nossa costa, todo o espaço económico que temos no mar. Nós podemos olhar para as vantagens que temos e que já são hoje bem reais, porque nós somos parte da capacidade de construção de aeronaves, do KC-390. Eu sei disso tudo, mas deixa-me colocar-lhe esta questão. Deixa-me só dizer que são equipamentos, todos estes que eu mencionei, que nós podemos adquirir, que nós podemos mobilizar com um aproveitamento da nossa capacidade industrial, alavancando mais emprego, alavancando mais capacidade produtiva e criação de riqueza. Mas não vai retirar verbas de outras áreas, por exemplo, da saúde, para transferir para a defesa e... Rigorosamente zero. Nós não vamos mexer um cêntimo em nenhuma das nossas áreas de política pública. Não é com contabilidade criativa. É nós alocarmos os recursos que temos disponíveis, pelas reservas que temos no Ministério das Finanças, pela capacidade que a própria execução orçamental nos permite. Evidentemente que eu não estou com isto a dizer que nós não teremos de ter uma programação plurianual para nos próximos anos continuarmos a incrementar este investimento. Nós conseguimos, com a descrição que é devida nestes processos, na abordagem a esta cimeira da NATO, nós conseguimos ter aqui alguma flexibilidade, porque um país como Portugal, no espaço de 5 anos, que era aquilo que estava em cima da mesa, atingir 3,5% de despesa direta em defesa e mais 1,5% em investimentos que podem ter mais do que uma utilidade, é um esforço sinceramente, inviável no espaço de 5 anos. Inviável. Eu disse isso. Eu disse aqui, aliás, aqui em Bruxelas, uma ocasião. E não mudei de ideias. Eu sei que esta ambição é uma ambição grande. Por isso nós tivemos necessidade, e conjuntamente com o secretário-geral da NATO e com outros aliados, de introduzir, em primeiro lugar, um prolongamento do prazo para atingir estes objetivos, com mais 5 anos. Portanto, são, neste caso, 10 anos. Em 2029. Depois não termos um compromisso anualizado para que todos os anos estejamos aqui com a pressão de chegar a um determinado valor. Nós temos este compromisso global e cada Estado tem o seu espaço soberano de decisão para caminhar para a sua obtenção. E eu quero dizer, em nome do governo português, que nós devemos solidariedade, sentido de responsabilidade e de compromisso com os nossos aliados. Portanto, nós vamos fazer um incremento todos os anos para nos irmos aproximando destes objetivos. E depois, não menos importante, uma avaliação intercalar estratégica em 2029, que no caso de Portugal coincide até com o fim desta legislatura. Nós estamos a falar de objetivos que carecem de um consenso alargado, até porque estão com um horizonte temporal que excede esta e a próxima legislatura. Deixe-me continuar nesta questão das contas, porque o Sr. Primeiro-Ministro prometeu 500 milhões de corte no IRS. Isto não vai obrigar a cortes na despesa essencial ou um regresso aos déficits excessivos, como aponta o Banco de Portugal? Não. Creio que joga a nosso crédito, em primeiro lugar, a execução orçamental do ano passado, onde também se levantaram muitas dúvidas, logo nos primeiros meses do anterior governo, quando nós também decidimos baixar o IRS, quando nós decidimos aplicar logo em 2024 os efeitos dos acordos que fomos celebrando no âmbito da administração pública, com os professores, com os polícias, etc. Muita gente duvidou. Quando é que isso vai acontecer? Com a nossa decisão de atribuir um suplemento extraordinário aos pensionistas até 1.500 euros, que envolveu uma despesa suplementar de 400 milhões de euros, houve muita gente que duvidou que nós iríamos chegar ao final do ano com estabilidade e equilíbrio nas contas públicas. Nós não só atingimos aquele que era o nosso objetivo, como superámos esse objetivo. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós estamos a gerir com equilíbrio, com sentido de responsabilidade, também a execução deste ano. Tivemos agora os números do primeiro trimestre que denotam um comportamento melhor do que aquele que tínhamos tido o ano passado. Nós não descobrimos agora nenhuma mina de ouro para pagar estas despesas, mas nós estamos a exercer uma política que eu, enquanto líder da oposição, defendi muitas vezes, que era quando a execução orçamental permitisse retribuir o esforço, que é o esforço fiscal das portuguesas e dos portugueses, das empresas e das famílias portuguesas, quando nós tivéssemos a capacidade de devolver uma parte daquilo que estávamos a cobrar em excesso, daquilo que era a nossa disponibilidade financeira, nós não deixávamos de o fazer. Naturalmente, promovendo as nossas prioridades. A nossa prioridade é
em primeiro lugar, executar as políticas sociais, fazer o aumento de rendimentos que é necessário para sermos mais competitivos e mais produtivos. Nós, quando baixamos os impostos sobre o rendimento do trabalho, não é apenas para as pessoas terem mais rendimento tout court, é para terem mais rendimento, mas para fazerem disso uma motivação, um incentivo à produtividade quando é que vai fazer isso? E também à retenção e manutenção do nosso capital humano. Quando é que isso vai acontecer? E assim também com a área da defesa. A área da defesa entrou neste leque de prioridades e de compromissos internacionais do Estado. Nós antecipámos esta meta de 2% que estava prevista para 2029. Quando eu cheguei ao governo no ano passado, estava para 2030. Antecipámos primeiro para 2029 e agora para 2025. Eu assumo perante os portugueses que esta é uma nova prioridade que não coloca em causa as outras, mas que tem também de ser tomada em linha de conta. E, portanto, eu quero só dizer-lhe, deixe-me só dizer-lhe, eu quero só garantir-lhe que a nossa expectativa, ninguém tem uma certeza absoluta, o ano ainda não acabou, mas tudo indica, nós estamos plenamente confiantes que vamos chegar ao final do ano com as contas públicas equilibradas e, portanto, com um novo excedente orçamental. E quando é que vai devolver este dinheiro aos portugueses? A questão, por exemplo, do IRS. Nós já discutimos e decidimos na passada segunda-feira no Conselho de Ministros a aplicação da diminuição do IRS no montante de 500 milhões de euros. Essa decisão, nos termos em que foi acertada no Conselho de Ministros, foi alvo de uma decisão de hoje com o Conselho de Ministros eletrónico que aprovou em definitivo o princípio que nós tínhamos consagrado na reunião de segunda-feira. Então estou em condições de lhe poder dizer que hoje mesmo daremos entrada na Assembleia da República para que possa ser discutido já na próxima semana um decréscimo das taxas de imposto do IRS no primeiro, segundo e terceiro escalão no montante de 0,5%, no quarto, no quinto e no sexto no montante de 0,6%, no sétimo e no oitavo de 0,4%. Esta diminuição não abrange o nono e último escalão e, como se nota daquilo que acabei de dizer, tem a proteção dos primeiros 3 escalões, de rendimentos mais baixos, e tem um reconhecimento, um reforço das condições de rendimento e remuneração da classe média portuguesa. Há muita gente que enche a boca a falar da necessidade de nós estarmos ao lado da nossa classe média, de nós promovermos maior produtividade, de nós darmos condições para que as pessoas tenham uma oportunidade no nosso país e não pensem em emigrar, nomeadamente os mais jovens. E nós, para além do IRS jovem que alargámos em termos de âmbito de aplicação e de âmbito temporal, agora estamos mais uma vez, já é no nosso governo a terceira vez que baixamos o IRS e vamos continuar a fazê-lo durante a legislatura. Agora vamos mudar um bocadinho, vamos voltar um bocadinho atrás, já que é a sua primeira entrevista depois das eleições, vamos voltar atrás no tempo. O atual quadro parlamentar obriga a entendimentos. Há parceiros mais confiáveis e eu vou sublinhar a palavra confiável porque me estou a lembrar de frases suas sobre André Ventura e vice-versa. É verdade que nós temos uma condição que é a de não termos maioria absoluta no Parlamento. Isso obriga naturalmente a um processo de diálogo constante e de negociação também permanente, nomeadamente com os instrumentos legislativos que estão na esfera de competência da Assembleia da República. E depois há também as próprias iniciativas dos partidos, que têm que se coadunar com a governação. Nós não podemos ter o governo a alinhar num determinado sentido e o Parlamento a alinhar noutro sentido completamente contrário. Mas lembra-se do que é que disse sobre André Ventura e do que é que ele disse sobre si? Lembro-me perfeitamente. Eu prometi na campanha eleitoral e cumprirei. Nós não vamos fazer nenhum acordo de coligação, nenhum acordo de suporte governativo, nem parlamentar, permanente, com o Chega e, portanto, com a segunda força com maior representação na Assembleia da República. Também não vamos fazer com a terceira. Também prometi que não faríamos um bloco central. Portanto, não havendo uma coligação, não havendo um acordo parlamentar permanente, aquilo que se exige a todos é que sejam responsáveis. Ora, ser responsável o que é em primeira linha? É todos cumprirem os compromissos que estabeleceram com os eleitores. Nós não estamos aqui para salvaguardar o interesse de nenhum partido. Nós não estamos aqui para gerir a forma como os partidos estão hoje a apresentar o seu trabalho. Nós estamos aqui para cumprir os compromissos que assumimos com os portugueses. Nesse quadro tem margem para fazer as reformas estruturais? Deixe-me só dizer-lhe, neste sentido de responsabilidade, que envolve todos, o Governo sabe que o povo português quis que a orientação principal da política governativa fosse o nosso programa. Mas o povo também quis que nós fôssemos acertando com as forças políticas da oposição, nomeadamente com as que têm maior representação,
o Partido Socialista e o Chega, os termos em que uma ou outra política, que passa, nomeadamente pela decisão do Parlamento, deve-se ser objeto de aproximação. Se possível, com os dois. Então, se não for possível, com aquele que estiver mais disponível para poder salvaguardar os compromissos que assumiu com os eleitores. Mas há vários compromissos que são comuns aos três partidos e há outros que são comuns entre a AD e o PS e outros que são comuns entre a AD e o Chega. Em que área está mais disponível para consenso e onde é que traça linhas vermelhas? Nós temos uma disponibilidade natural para consensualizar posições, desde logo na política externa, na política de segurança e defesa. Tive a oportunidade, de resto, de partilhar pontos de vista no arranque do processo que nos levou à realização desta Cimeira da NATO e agora pretendo reeditar as nossas conversas com as principais forças políticas da oposição para, no rescaldo desta Cimeira, projetarmos e até concretizarmos alguns dos objetivos e dos compromissos que assumimos. Depois há áreas de soberania que, naturalmente, é meu entendimento e do Governo, nós devemos procurar sempre o maior consenso possível. Estou a falar, por exemplo, da segurança. Estou a falar, por exemplo, desta política de imigração que nós trouxemos para o nosso país e que não é contra ninguém, é a favor de um Portugal mais competitivo, de um Portugal com mais regras e de um Portugal com mais humanismo no acolhimento e integração dos imigrantes. Dá-me a dar uma deixa, precisamente, dentro das medidas do Governo, a lei da nacionalidade, estas questões relacionadas com a imigração coincidem com propostas defendidas por André Ventura. Isto é uma necessidade real ou apenas um aproveitamento político? Não só, repare, hoje creio que há relativo consenso na sociedade portuguesa e também nos partidos políticos, o Partido Socialista, a menos que mude outra vez de posição, e eu não estou com isto a querer entrar aqui na guerrilha política, mas é um dado objetivo. O Partido Socialista teve uma política quando estava no governo e quando esteve na oposição no último ano, houve uma evolução na sua posição relativamente à imigração. O anterior secretário-geral do Partido Socialista assumiu mesmo essa mudança de posição e foi assinalado naturalmente com respeito democrático. Eu quero crer que o facto de nós termos uma política diferente daquela que o Partido Socialista teve no governo não impede o próprio Partido Socialista de compreender que estamos numa nova fase, que estamos com novas circunstâncias, que houve um crescimento exponencial da comunidade imigrante em Portugal, que há muitos imigrantes ilegais, que nós herdamos mais de 400 mil processos pendentes de legalização, que nós temos de conformar o acolhimento e a integração com as necessidades do mercado de trabalho, com a salvaguarda de aspectos fundamentais, como, por exemplo, a habitação, o acesso a cuidados de saúde. Ora, a minha expectativa é que todos os partidos, eu não excluo ninguém, não excluo o Partido Socialista, porque nós temos mudado a política do Partido Socialista. Eu não acho que o Partido Socialista tenha que se colocar de fora. Nós não devemos estar aqui com estados de alma, nós devemos estar aqui para servir o interesse do país, para servir o interesse do povo português e para cumprir aquilo que dissemos na campanha eleitoral. Não quero fugir à sua questão. É verdade que o Chega tem algumas posições que são mais extremadas do que as nossas e nós, naturalmente, não chegaremos a esse ponto, mas eu não me custa nada reconhecer que é um partido que tem apresentado pontos de vista que, de uma forma genérica, se enquadram em mais regulação e mais capacidade de integração. E, portanto, se nós conseguirmos ter uma abrangência maior em sede parlamentar, porque muitas destas alterações são da esfera da competência do Parlamento, evidentemente que isso, por um lado, corresponderá à vontade política do povo português. E só isso já não era pouco. Mas, por outro lado, também corresponderá a uma estabilidade nas políticas fundamentais para os próximos anos. Porque quanto maior for o apoio, maior garantia da política poder ter continuidade. Mas não acha que se deve responder também aos discursos de ódio e à instrumentalização da imigração como alavanca eleitoral, num momento até em que há grupos neonazis com planos violentos e que estão a ser desmantelados em Portugal? Completamente. Eu tenho uma condenação total a qualquer ato extremista e a qualquer cultura de ódio na nossa sociedade. Isso não se enquadra nos valores da nossa democracia, não se enquadra nos valores do respeito pelos direitos fundamentais das pessoas que nascem em Portugal e das pessoas que procuram Portugal para trabalhar. Agora, dito isto, nós não podemos confundir as questões. Nós não podemos, só porque há esses fenómenos, achar que as medidas do governo dão cobertura a esse tipo de discurso. Nem de perto, nem de longe. Isso eu não posso aceitar de maneira nenhuma. Combate isso?
combate-se com aquilo que tem acontecido, com investigação e com o funcionamento do nosso sistema, quer de segurança, quer de prevenção, quer de repressão e de justiça. Mas não é suposto os portugueses saberem a dimensão destes grupos em Portugal? É suposto que foi retirado do relatório? Saibam. Não foi. Haverá uma hipotética menção que estava num documento de trabalho que não constava da redação final, mas a redação final contempla especificamente as diligências que foram tomadas e a política de segurança que está hoje em execução. Qual é a dimensão disto? Deixe-me só dizer-lhe, tendente a diminuir esse fenómeno. Agora, tanto é assim que nós ainda recentemente vimos uma operação que teve êxito na detenção e em levar à justiça pessoas que, de facto, tiveram comportamentos criminais, nomeadamente incitando ao ódio e posições de extremismo. Ora, nós temos de confiar na polícia, temos de confiar nos tribunais, temos de confiar nas nossas instituições de investigação. E se há forma que nós podemos dar de tranquilizar mais os portugueses, é precisamente reconhecer que as coisas estão a funcionar. Que há, por exemplo, o ano passado, quando nós fizemos várias operações de prevenção criminal especial, pouca gente destacou isso. Não foram apenas aquelas imagens que passaram nas televisões, não foram apenas o número de pessoas detidas, o número de armas ilegais detidas e detectadas e apreendidas. Não foi apenas isso. Foram, por exemplo, desmanteladas 2 redes de imigração ilegal que estavam a operar em Portugal, no âmbito daquelas operações de prevenção especial. Portanto, nós temos de olhar para a criminalidade grave, e esta é grave, ofende a dignidade das pessoas, ofende os valores fundamentais dos cidadãos, ofende a nossa organização social e até ofende a nossa credibilidade. Nós temos de ser um país credível, com certeza. Quando digo a dignidade dos cidadãos, os valores fundamentais é precisamente a base da nossa democracia. Mas também ofende o nosso interesse estratégico. Já agora deixe-me dizer-lhe, nós somos um país que hoje, felizmente, tem estabilidade política, tem estabilidade financeira, tem estabilidade económica, tem uma forte academia, tem conhecimento tecnológico, know-how tecnológico, tem capacidade industrial, tem capacidade tecnológica, tem capacidade em várias áreas de atividade que são complementares. Nós temos um mundo perigoso, nós temos uma Europa com graves problemas de segurança em vários pontos da sua geografia e nós devemos ser um porto seguro para acolher investimento e para fazermos repercutir esse investimento não só no nosso país como no próprio espaço europeu. E para esse efeito, a segurança, para esse efeito, o combate ao crime organizado, o combate ao crime grave, é também um fator de competitividade. Deixe-me falar agora de outro combate, que é também uma questão incontornável. A corrupção. Ela mina a democracia e alimenta os discursos antissistema. Que lições tira do passado e o que é que vai fazer para a combater? Foi uma área onde nós trabalhámos muito no último ano. Nós apresentámos, como se recordam logo no discurso de tomada de posse há um ano atrás, no dia 2 de abril de 2024, um programa precisamente para podermos estabelecer um pacto interpartidário que está hoje em cima da mesa, que já teve alguns instrumentos legislativos em discussão na Assembleia da República, que vai continuar a ter. Nós, no final do governo, antes da rejeição da moção de confiança e deste ciclo eleitoral intercalar, nós tínhamos acabado de decidir precisamente instrumentos de combate à corrupção, nomeadamente a possibilidade de reter bens ligados de ser eficaz. Nós temos vários instrumentos legislativos. Nós temos hoje a Polícia Judiciária com uma capacidade em termos de equipamento, em termos de disponibilidade também de recursos humanos, como talvez não tenha tido. Está-me a dizer que vamos ter menos casos. Não, nós vamos ter, sobretudo, mais eficiência. A República vai ser mais exemplar. E vou-lhe dizer, já agora aproveitando, porque as políticas públicas também devem ser explicadas com a sua transversalidade, que já agora, quando nós lutamos e vamos ser implacáveis nessa guerra, quando nós lutamos contra a burocracia, quando nós lutamos contra o excesso de regulamentação, que é um obstáculo ao dinamismo económico, nós também estamos a lutar contra a corrupção. Porque um dos palcos, talvez o mais privilegiado da corrupção, é a complexidade, é a burocracia. Isso passa pela reforma do Estado.
passa pela reforma do Estado. A reforma do Estado tem vários efeitos. Tem efeitos na eficiência do serviço que é prestado ao cidadão, na eficiência do serviço que é prestado à empresa, portanto, na competitividade económica, na possibilidade de nós libertarmos mais capacidade de financiamento na administração pública, sendo mais eficientes para pagarmos melhores salários, para termos melhores recursos humanos, também por aí conquistando maior eficácia, e é também uma política, esta reforma do Estado, se nós conseguirmos ser bem-sucedidos, e eu sei que corre esse risco que tem havido promessas sucessivas e nem sempre consequentes, mas eu corro esse risco e estou aqui a liderar este governo com essa filosofia, a filosofia do risco. Eu não me importo de fixar um objetivo que sei que é muito ambicioso, porque ele é fundamental para o nosso futuro. Também para combater a corrupção. Menos burocracia, menos regras, mais ágeis, com responsabilização. E nós não estamos aqui a dizer que as pessoas não vão ser responsabilizadas por aquilo que decidem e por aquilo que fazem e executam. Mas com menos regras, garanto que o espaço da corrupção também vai diminuir. Eu tenho muito mais perguntas para lhe fazer, mas não vou poder fazer porque o nosso tempo chegou ao fim. E obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado também por ter estado connosco nesta entrevista gravada em Bruxelas ao final do dia, nas exatas circunstâncias de uma transmissão em direto. Boa noite. Foi um gosto.